E aí, galera, tudo bacana com vocês? Espero que sim. É raro eu aparecer nas telas, mas para passar aquelas dicas, dar aquela forcinha, vale a pena gravar um vídeo. E sem mais enrolações, vamos ao que nos interessa. Então, como vocês podem ver, estou trazendo um probleminha de circuitos elétricos, onde o problema traz o seguinte: no circuito elétrico representado no esquema a seguir, as fontes de tensão de 12 volts e de 6 volts são ideais. Então, isso significa que essas fontes não apresentam resistências internas, tá? Os dois resistores de 12 ohms, R1 e R2, são idênticos. Os fios de ligação têm resistência desprezível, certo? Aí a questão vem e pergunta o seguinte: nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica em R1 é igual a. Aí, quando olhamos as alternativas, além da intensidade da corrente, percebam que a questão está pedindo para identificar aí o sentido, ok? Então a gente vai ter que fornecer aí duas respostas e marcar a alternativa correta. Então, como é que podemos fazer é, a solução desse problema? Aí vamos utilizar as leis de Kirchhoff, certo? E para não ficar uma coisa já jogada direto, vamos recapitular de forma sucinta, prática e eficiente o que seriam essas leis de Kirchhoff. Então, trago aqui nesse material as duas leis que Kirchhoff propõe. Eu vou tirar essa minha foto 3x4 que não está das melhores, para ficar melhor da gente olhar esse material, tá bom? Então vamos lá. Na sua primeira lei, chamada de lei dos nós, tá? Lei dos nós, Kirchhoff diz o seguinte: o somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem. Isso com base na conservação das cargas. Então, olhando esse ramo do circuito, que é uma parte isolada do circuito, fica fácil de entender. Então, observe que o nó, que é o ponto de encontro aqui desses fios, existe correntes que chegam e existe correntes que saem, tá? Então, I1 e I2 está chegando, I3 e 4 está saindo. Somando I1 com I2, pela primeira lei de Kirchhoff, tá? Tem que ser igual à soma de I3 com I4, certo? Ou seja, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então vamos estar usando aí bastante isso na resolução de problemas que envolvem circuitos elétricos, em especial essa parte aí das leis de Kirchhoff. Já na sua segunda lei, chamada aí de lei das malhas, ele traz o seguinte, que o somatório, certo, das diferenças de potenciais entre pontos ao longo de uma malha é zero. Então vamos olhar esse circuito para ficar mais fácil de compreender. Então temos o circuito que possui duas malhas, a malha alfa e a malha beta, tá? E o que seria a malha? Seria esse conjunto de dispositivos que formam um circuito fechado, ok? Então a malha alfa, compreendido pelos pontos A, B, E, F e novamente o A para formar o circuito fechado. Então a soma das diferenças de potenciais entre cada ponto desse tem que ser igual a zero. Então olhando a malha alfa, vamos ter a diferença de potencial entre A e B, somada com a diferença de potencial entre B e E, somada com a diferença de potencial entre os pontos E e F, somado com a diferença de potencial entre os pontos F e A, tudo isso tem que ser igual a zero. De forma análoga, se a gente olhar a malha beta, nós vamos ter que a soma da diferença de potencial entre os pontos B e C mais a soma da diferença de potencial entre C e D, mais a soma da diferença de potencial entre D e E, mais a soma da diferença de potencial entre E e B, isso também tem que ser igual a zero, certo?
fazendo uma observação matemática, quando a gente olha essa expressão, para que esse resultado seja igual a zero, nessa soma, alguém tem que ser positivo e alguém tem que ser negativo. Porque só pegar valores positivos aqui, só seria zero se tudo isso fosse zero. Da mesma forma, funciona para a malha beta, ok? Então, em virtude disso, nós vamos ter que seguir algumas regras para essas diferenças de potenciais nas malhas. Então, essas regras funcionam da seguinte maneira. Percebam que eu escolhi um sentido para a malha, certo? Então, por exemplo, aqui na malha alfa, o sentido da malha alfa, eu estou pegando o sentido horário. Também para a malha beta, eu peguei um sentido horário. Então, quando a gente adota um sentido e observa de acordo com as regras, nós vamos ter o seguinte: saindo do potencial x para o potencial y, seguindo o sentido da malha, observa que nessa diferença de potencial, o primeiro lado que eu topo aqui é um lado positivo, ok? Então a gente vai dizer que essa diferença de potencial é positiva. Agora, quando acontece o contrário, saindo do potencial y para o potencial x, o primeiro lado que topamos é o potencial negativo. Então, vamos dizer que essa diferença de potencial ela é negativa, tá? Já quando trata-se das resistências, vai funcionar da seguinte maneira. A corrente vai estar percorrendo o circuito e a gente vai fornecer um sentido para a malha. Se a corrente está no mesmo sentido da malha, nós vamos dizer que a diferença de potencial nesse resistor é positiva. E lembrar que a diferença de potencial no resistor pode ser determinada por meio da primeira lei de Ohm, onde a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Agora, se a corrente estiver no sentido oposto ao sentido da malha, o que acontece? Essa diferença de potencial se torna negativa. Então, vamos pegar tudo isso e aplicar a resolução do nosso probleminha fornecida aí no início do vídeo. Então, após nossa revisão rápida e prática, vamos à resolução do problema. Então, primeiramente, eu quero que vocês observem que o circuito é formado por duas malhas, certo? Mas, para facilitar a resolução, se é uma resolução mais rápida, eu vou adotar apenas uma malha. Então, para isso, vou destacar aqui uns pontos. Vou chamar de ponto A, B, já temos o ponto Y, o ponto X, e por fim, irei aqui chamar de ponto C, ok? O que acontece? Já que adotamos a malha, que é formada pelo conjunto de pontos destacados na figura, conforme vocês estão vendo, vamos precisar adotar um sentido para ela. E esse sentido eu irei adotar o sentido anti-horário, tá? Também é necessário a gente fornecer um sentido para a corrente. Aí vocês podem até se questionar qual é o sentido correto. Galera, não se preocupe com isso. Se por acaso o sentido que vocês adotarem for o sentido contrário ao que é para ser, o que vai acontecer? O resultado vai sair negativo. E para corrigir, vocês irão pegar o valor positivo do resultado que vocês encontraram e dizer que o sentido da corrente, o sentido correto, é o oposto ao que vocês escolheram, ok? No entanto, eu gosto de usar algumas estratégias que facilitam adotar o sentido correto. Que estratégias são essas? Primeira coisa que eu vou procurar aqui no circuito são as diferenças de potenciais, onde temos a diferença de potencial de 6 volts e de 12 volts, ok? O que acontece a partir de agora? Quando a gente pega a teoria de geradores, o gerador ele vai fornecer tensão para o circuito, então a corrente vai sair dele, ok? A corrente tem um sentido real que é do negativo, que seria essa barrinha menor, para o positivo.
Então, adota aqui, a partir da observação, um sentido para a corrente, e essa corrente eu vou chamar de I. Então, ela vai seguir aqui nossa malha. Você já sabe quais os pontos que formam nossa malha. Bom, então chega nesse ponto correspondente ao Y, a gente vai se deparar aqui com o nó. O que vai acontecer com a corrente nesse momento? Ela vai se dividir. Uma parte vai para o resistor R1 e outra parte vai para o resistor R2, tá? Para diferenciar essas correntes, essa que eu chamo aqui de I, que é a que sai do gerador, a que vem para o R1, vou chamar de I1, e a que vem para o R2, vou chamar de I2, tá? E pelas leis dos nós, vocês sabem que I vai ser a soma de 1 com I2, ok? De acordo com o que a questão pede, nós vamos ter que calcular o valor da intensidade da corrente I1, porque é ela que vai passar para o resistor R1, tá? Então, a partir de agora, vamos usar a lei das malhas, tá? Que é a segunda lei de Kirchhoff, para estar respondendo o que a questão pede. O que diz a lei das malhas? Que a soma das diferenças de potenciais correspondente à malha tem que ser igual a zero. Então, nossa malha aqui, ó, aplicando as regras. Vou partir do ponto A. Partindo do ponto A, o primeiro lado que vamos encontrar que é o lado negativo, certo? Então, lembrar que a gente vai ter que colocar agora o valor negativo, e essa diferença de potencial vale 12, certo? Entre o ponto B e o ponto Y não tem nenhum dispositivo elétrico, então a diferença de potencial é zero, não vamos nem precisar colocar. Do ponto Y para o ponto X, vamos ter um resistor, certo? O que vamos observar? O sentido da corrente é o mesmo que adotamos para a malha, conforme é possível ver na figura, a gente está vendo que sim. Então, pela regra, tem que ser positivo. Como é que calcula a diferença de potencial no resistor? Aí vamos lembrar que a resistência vezes a corrente. O valor da resistência, pelo enunciado, nós vamos ter que vale 12. Vale 12, certo? A corrente que passa nesse resistor é o I1. Não sei o valor dela, porque a questão pede, então vou colocar I1. Seguindo o circuito, o que acontece? Vamos aqui topar com a diferença de potencial, onde a barrinha maior é o lado positivo e a menor o lado negativo. Então, o primeiro lado que a corrente passa aqui vai ser pelo lado positivo. Então, o que acontece? Aqui nós vamos colocar mais 6 volts, tá? De C até A não tem nenhum dispositivo elétrico, então a gente diz que essa diferença de potencial é zero. Então, fechamos o circuito. Então, essa soma tem que ser igual a zero. Agora, fica fácil determinar o valor da corrente I1. Então, fazendo aí os procedimentos matemáticos de maneira correta, o que acontece? Vou pegar menos 12 e somar com mais 6, certo? Então, teremos aí o resultado de menos 6. Vou conservar aí o mais 12 e 1. Isso aqui vai ser igual a zero. Esse menos 6 eu passo para o segundo membro. Se ele está negativo, ele vai positivo. Então, teremos 12 e 1 igual a 6. Então, I1 vai ser 6 dividido por 12. O resultado dessa divisão, nós vamos ter como I1 sendo 0,5 amperes, que é a unidade para a corrente. Então, a gente já de cara descarta aí 3 alternativas, restando apenas a alternativa A e a alternativa B. Como o nosso resultado saiu positivo, o que acontece? Acontece que esse sentido aqui é realmente o sentido correto da corrente que vai passar no resistor R1.
Então, o sentido é de y para x. Isso a gente vai encontrar na alternativa B, certo? Então, resposta para a questão, alternativa aí, letra B. Galera, vou finalizar aqui o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês tanto na parte teórica quanto na resolução desse problema. Desde já, um abração a todos e bons estudos. Tchau, tchau. Valeu!